Vamos para aquele vídeo bem preguiçoso sobre Fórmula 1 que vocês gostam? Porque eu vejo o Analytics desse canal de vídeos e eu sei que vocês amam quando eu falo sobre Fórmula 1, quando eu falo sobre seleção brasileira, e eu não comentei o jogo contra a Venezuela porque eu simplesmente me recusei. E eu acho que aquilo foi uma agressão ao bom senso, foi uma agressão ao futebol. E Vinícius Júnior, você me representa, mas às vezes você me decepciona. Pronto, comentei 1-1 entre Brasil e Venezuela. Mas nesse final de semana nós temos o GP de Las Vegas da Fórmula 1 e como eu já havia previsto há algumas semanas, Max Verstappen, na minha modesta opinião, será campeão do mundo, tetracampeão do mundo na corrida nos Estados Unidos, aquela corrida gostosa da madrugada, onde todo mundo vai ter que varar a madrugada para assistir a prova e depois do domingo ficar que nem um zumbi, todo destruído pela vida e com sono atrasado para depois ficar produzindo conteúdo para a internet. Aí eu encontrei essa matéria do motorsport.com que nada contra, tá? Eu acho uma ótima fonte de informação de Fórmula 1, mas beira ao cretino, porque nessa altura do campeonato é uma pergunta que não faz sentido. O que Verstappen precisa fazer para conquistar o quarto título em Las Vegas? Eu diria acordar em Las Vegas no domingo da corrida. Na verdade no sábado, porque a corrida é no sábado. Ele tem que acordar no sábado. Basicamente é isso. Ou terminar a corrida. E aí já não importa mais se ele vai terminar em primeiro, segundo. Enfim, eu vou, para poder produzir conteúdo para vocês, eu vou aqui dissecar sobre a matéria e fazer comentários piosos sobre o óbvio. O piloto holandês tem uma vantagem de nada menos que 62 pontos sobre o Lando Norris e grandes chances de ser coroado tetracampeão antes do fim da temporada. Todo mundo já sabia disso, apenas os fãs mais iludidos do Lando Norris achavam que seria diferente, mas vamos aqui fazer o papel jornalístico de comentar sobre as possibilidades de Verstappen ser campeão do mundo em Las Vegas. Após vencer o GP de São Paulo, aqui já está errado a matéria. Aqui devia estar escrito, após Max Verstappen humilhar a concorrência no GP de São Paulo, depois dele ter dado uma aula de pilotagem, depois dele ter, sei lá, esfregado a cara do Norris no chapisco, ele está obviamente mais próximo de conquistar o quarto título na Fórmula 1 antes mesmo do fim da temporada, a depender do resultado do GP de Las Vegas. Antes de Interlagos, Verstappen tinha uma vantagem de 44 pontos sobre Lando Norris. Porém, após a vitória dominante, acachapante, humilhante, o holandês está na frente por 62 pontos. Isso aqui, para mim, olha, Deus me livre e guarde, mas o Verstappen precisa ter uma parada cardiorrespiratória para perder esse título. Porque o que ele fez em São Paulo foi um match point, foi o fim moral desse campeonato. Se eu sou o Norris, eu não ia para Las Vegas para correr. Eu ia para procurar profissionais de entretenimento adulto e bebedeira para acabar com as minhas mágoas. Não, mentira. Crianças, não façam isso. Você que é menor de idade, não siga este exemplo para a sua vida. Apenas ignore o que eu falei nos últimos 15 segundos. Enfim, não tem mais campeonato. E é isso o que nós temos neste momento. Temos aspas do tricampeão mundial. Abre aspas. De agora em diante, só quero corridas limpas até o fim. É claro, né, Verstappen? Você não precisa mais manter ninguém para ser campeão do mundo. Você não precisa atropelar o coleguinha, jogar o coleguinha para fora. Basta você manter as duas mãos no volante e terminar na frente do Lando Norris, que tá tudo certo. E mesmo que você não ganhe Las Vegas, você só fica marcando o Norris, chegando atrás dele, na zona de pontuação, que você vai ser campeão do mundo. Não precisa mais apelar. E o que é mais legal de tudo, eu tenho as minhas críticas ao Verstappen, a personalidade, a forma de conduzir, tenho minhas críticas à FIA que deixou chegar nesse ponto sem aplicar determinadas punições lá atrás, lá em 2021, mas eu não posso tirar esse mérito do Verstappen de não apenas ser o melhor piloto da categoria, como também dele ter aplicado uma vitória em São Paulo, mostrando o melhor do seu talento e de sua habilidade, sem precisar apelar, sem precisar jogar o coleguinha para fora. Então, essas aspas do Verstappen são muito cretinas. Eu vou terminar as aspas porque eu acabei me empolgando e falando de outras coisas.
De agora em diante, só quero corridas limpas até o fim. Não estou pensando em ganhar o título em Las Vegas nem nada. Só quero corridas limpas. Fecha aspas. Aham. Senta lá, Cláudio. Tá. Eu acredito no Verstappen tanto quanto eu acredito na existência de... Eu não posso falar a palavra, mas na existência de gestor público honesto. Matematicamente falando, que é o que interessa nesse vídeo, depois do GP de Las Vegas, restarão 2 corridas e uma corrida sprint até o final da temporada. São 60 pontos disponíveis para o piloto que vencer todas as etapas e obtiver a melhor volta nas 2 corridas principais. Aqui no próprio site, ele facilita a vida para quem é de humanas como eu. 26 pontos por uma vitória, 26 pontos por outra e 8 pontos da corrida sprint. Aqui o Motorsport não está considerando o resultado de Las Vegas, tá? Isso é muito importante porque os pontos de Las Vegas ainda estão em disputa. Para manter vantagem total sobre o Norris, o único piloto que ainda tem chances matemáticas de privar o tricampeão ao 4º campeonato, Verstappen precisa sair de Las Vegas com essa diferença de 60 pontos. Neste momento, a diferença está em 62 pontos. Ou seja, aquele papinho do eu quero corridas limpas, eu não quero tirar o meu adversário da pista, eu não preciso mais jogar o carro para cima do coleguinha, é uma verdade que não é absoluta. Beira a meia-verdade, porque se tiver uma disputa numa curva, se tiver que disputar freada, dividir freada, o Norris pode sim dar adeus às poucas chances que ele tem para a disputa do título se o Verstappen simplesmente jogar o carro para cima dele. Ou seja, 60 pontos em disputa nas 2 provas finais, que são, se não me engano, Qatar e Abu Dhabi, e a corrida sprint em uma dessas provas, e você tem uma diferença de 62 pontos entre o Verstappen e o Norris, e aí o campeonato está acabado com uma batida entre os 2 pilotos que estão na liderança. No caso de um muito improvável empate depois de Abu Dhabi, o holandês obviamente teria vantagem total por ter um número maior de vitórias ao longo da temporada, o que o coroaria como vencedor da disputa em 2024. A maneira mais simples de Max Verstappen conquistar o 4º título mundial seria a conquista de vitórias nas próximas provas, sempre superando o Norris nas últimas 3 etapas. Mesmo sem as vitórias, já que as disputas devem ser mais intensas entre a McLaren e a Ferrari, levando em consideração também que a Ferrari melhorou demais, isso também está empatando a vida da McLaren, é necessário para o tricampeão, Max Verstappen, apenas ficar 2 pontos à frente do britânico. Uma missão que, convenhamos, é a mais fácil do mundo a essa altura do campeonato. Eu realmente não acredito que Max Verstappen vai perder esse título, porque senão seria a maior derrota da história da humanidade, né? Nem da Fórmula 1. Se o Lando Norris desconta 62 pontos em 3 corridas, olha, realmente é da gente se colocar nos livros de história e encerrar a categoria, encerrar a carreira do Verstappen, encerrar tudo que a gente está vendo. E olha como o Motorsport é legal, ele coloca todas as possibilidades do Verstappen ser campeão. Eu faço questão de ler uma por uma. Bom, ele é campeão do mundo, Verstappen, se vencer a corrida, e aí independente da posição do Norris, se terminar em terceiro com a volta mais rápida, e aí o Norris precisaria terminar na 2ª posição, se ele terminar em 4º com a volta mais rápida, o Norris precisaria terminar em terceiro, e aí segue, termina em 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, e o Norris precisa terminar em 4º, sem a volta mais rápida, 5º, 6º, 7º, 8º. Ou se Verstappen ficar na zona de pontuação. Mesmo que ele chegar em 10º, o Verstappen é campeão, desde que o Norris termine em 9º ou 10º sem a volta mais rápida ou fora da zona de pontos. Ou seja, temos aqui o cenário perfeito para o piloto holandês e, de novo, ele fez isso com méritos próprios. Eu volto a citar a fala do Alain Prost, que durante a temporada falou que os títulos do Verstappen seriam mais valorizados se tivesse um concorrente ou alguém para disputar o título com ele. O Alain Prost tem razão. A teoria está mais do que provada. Na prática, no campeonato onde o Max Verstappen teve um concorrente,
teve dificuldades estabelecidas pela própria estagnação do desenvolvimento da Red Bull, pela melhoria da McLaren, pela melhoria da Ferrari. Vários obstáculos apareceram para a Red Bull, o Horner Gate, o Sérgio Pérez que não ajuda. Então todas essas variáveis na frente do Verstappen faz com que esse quarto título mundial seja muito mais valorizado do que o segundo e o terceiro títulos que ele ganhou com o pé nas costas, simplesmente dormindo dentro do carro porque o carro dirigia sozinho. E de novo, não é demérito do Verstappen pilotar o melhor carro da categoria e, em pelo menos uma temporada, o melhor carro da história da Fórmula 1, porque o Sérgio Pérez com o mesmo carro não conseguiu entregar a mesma performance. Até atrapalhou mais do que ajudou. Então, o mérito continua sendo do Verstappen mesmo quando ele corre sozinho. Da mesma forma que em 2021 vai ser uma temporada memorável porque ele teve um adversário à altura, ele teve que disputar até a última volta do campeonato para conquistar o seu primeiro título. Então, que venha mais campeonatos por Verstappen dessa forma, que venha mais campeonatos com luta, com concorrentes que podem tirar a estabilidade dele, que podem ameaçar as vitórias, que podem eventualmente entregar algum nível de dificuldade para que Max Verstappen possa se forçar a entregar o melhor dele na categoria, porque não há o que discutir. Ele é o pai da matéria, ele é o melhor piloto da categoria, mas a gente quer ver esse cara em ação, exigindo o máximo dele mesmo, com adversários que vão exigir essa máxima performance. Não estou dizendo aqui que o Lando Norris tinha efetivas condições de ser campeão do mundo, acho que ele ainda não está pronto, ele precisa criar mais casca, mas pelo pouco que ofereceu de resistência, já fez com que o Verstappen acelerasse um pouco mais, mostrasse um pouco mais de impetuosidade, com certeza, mas que entregasse uma melhor performance, entregasse o melhor dele nas corridas que vão lhe render o quarto título mundial na Fórmula 1. Acho que vale a pena acordar de madrugada para ver a história sendo escrita, porque, na minha modesta opinião, com certeza, Max Verstappen sai de Las Vegas tetracampeão mundial de Fórmula 1.